A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, e a todos os nossos ouvintes nos 4 cantos do Brasil e do mundo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Jesus nos abençoe. Bem, Adilson, vamos estudar na noite. Não vim trazer paz, e sim a espada. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Em nossa jornada terrena, estaremos sempre no presente, colhendo tudo aquilo que houvermos semeado no passado. Esta lei de causa e efeito tem que ser assimilada em nosso dia a dia para que eliminemos do nosso viver a pior postura na vida, a postura de vítima. Ninguém é vítima de ninguém, nem é vítima de nada. A vida é uma sucessão de semeaduras e de colheitas. Daí, tudo estar certo, absolutamente certo, rigorosamente certo, matematicamente certo. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre não vim trazer paz, mas a espada. Esse é um assunto muito interessante, porque as pessoas assim pensam, né? Poxa, será que Jesus, com toda a sua mansietude, a sua bondade, veio falar exatamente isso? Não vim trazer paz, mas vim trazer guerra, não trazer espada? Mas nós vamos compreender o significado profundo dessas palavras de Jesus. Eu cheguei a ouvir de alguns religiosos que isso é um contrassenso, como se Jesus estivesse contradizendo, uma vez que ele ensina-nos a oferecer a outra face, perdoar não 7, como ele falou para Pedro, mas 70 vezes 7 vezes, né? Ou seja, perdoar infinitamente. Será ele mesmo que disse essas palavras? Não cuideis que vim trazer a paz, ou trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Mateus capítulo 10, versículo 34. Este texto chama atenção pela aparente contradição que encerra. Não é Jesus chamado o príncipe da paz? Como é possível dele, o governador espiritual do orbe, nos oferecer uma proposta de paz inerente, de ordem parasitária ou beatífica, fundamentada na violência? Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se antes essas afirmativas do Mestre Divino.
Porquanto o conceito de paz entre os homens desde muitos séculos foi visivelmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se nos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaz. Preciso muito cuidado na análise dessa citação evangélica. Sim, como eu falei desde o início, é preciso ter cuidado na hora de interpretar, principalmente palavras assim, tanto mais duras, mas que têm um significado importante. E eu faço questão de dizer aos senhores e senhoras ouvintes uma explicação bem lógica, bem racional do que significa isso. Então temos que sair daquela interpretação literal, por favorecer manifestações de lutas externas sob o jugo da espada, fato que não deixa de representar uma perigosa insensatez, considerando-se Jesus guia e modelo de toda a humanidade. Eu já vou adiantar para os senhoras e senhores algo sobre essa passagem. Primeiro, eu não vim trazer paz, ou seja, eu vim trazer uma certa discórdia. Por que isso? Porque ele afirma que muitos usarão o meu nome como pretexto para as diversas guerras, e inclusive as guerras cristãs foram uma das maiores do mundo, né? Desde as cruzadas, né? Matando em nome de Jesus, e tantas outras guerras fratricidas, principalmente na Irlanda do Norte, entre protestantes e católicos, ou evangélicos e católicos, como queira, usando o nome de Jesus como pretexto de guerra. Não vim trazer paz. Numa família constituída, por exemplo, de um espírita, 2 católicos, 1 ou 2 evangélicos, uma briga interminal, cada um querendo ser dono exclusivo da verdade. Olha só, espada, né? Divergências de ideias. Então, para a aceitação de Jesus completo, muitos de nós passamos por pelejas. O benfeitor Emmanuel lucidamente esclarece este texto evangélico. É indispensável não confundir paz do mundo com a paz do Cristo. O próprio Jesus afirma: eu vos dou a paz, não a paz do mundo, mas aquela paz que eu somente posso dar. Qual é? A calma do plano inferior pode passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. Nos círculos da carne, a paz das nações costumam representar o silêncio provisório das baionetas e dos abastados inconscientes, que é a preguiça improdutiva e incapaz, a dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias, é manifestação do desespero doentio, a dos ociosos sistemáticos, é a fuga ao trabalho, a dos arbitrários é a sensação dos próprios caprichos e dos vaidosos. É um aplauso da ignorância, também dos vingativos é a destruição dos adversários, a dos maus é a vitória sobre a crueldade, dos negociantes sagazes é a exploração inferior, e dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Então são esses prazeres mundanos que não traz paz alguma, né? Normalmente muitos em total desequilíbrio. Ainda ontem eu estava lendo e meditando sobre uma frase belíssima. Todo homem que procura o prazer em detrimento dos valores morais é porque ele está completamente perdido. Então, a sua vida é tão fútil e vazia, não tem como preencher, ele parte para os prazeres temporais porque falta muita coisa em sua vida. Ele errou o caminho. Depois vai ter que voltar e fazer de volta, não? O versículo de Mateus mostra que a paz deve ser compreendida como um estado de consciência tranquila, obtido pelo cumprimento do dever
e decorrente da constante vigilância sobre as nossas imperfeições. Então nós temos que ter a consciência do dever cumprido, seja em qualquer situação. É na terra do coração que se trava a verdadeira guerra de melhorias dos sentimentos. A espada é, nesse sentido, um instrumento de progresso que corta as nossas más inclinações num processo de intensa batalha íntima. Analisando por outro prisma, ser cristão verdadeiramente, você tem que passar pelo fio da espada. Quantas críticas duras feitas pela espada adversária, muitas vezes você está ali dedicando a um segmento religioso, é chamado muitas vezes de carola, né? De doente, de beato, de fanático, de uma série de outras coisas. Mas tudo isso são provas duras que temos que vencer. Até agora, há espíritos imperfeitos que querem implementar a evolução sob o impacto das paixões, em entendimentos das exigências dos sentidos que produzem sofrimentos e dificuldades e manifestação da felicidade, ansiosamente aguardada. Por esta razão, o Espiritismo nos mostra que, à medida de bom senso, aprender para ver com acerto e eficiência é uma vida digna, feliz, amando e servindo ao próximo. Devemos então buscar a paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Primeiro, temos que ter consciência daquilo que estamos acreditando, daquilo que pode ser verdade, né? Porque verdade absoluta nós não temos fragmentos dessa grande verdade. Infeliz é o homem que acha que detém a verdade, né? À medida que os anos vão passando, que nós vamos adquirindo mais experiências, entendemos que o nosso pensamento de hoje não é mais o mesmo de 10, 20 anos atrás, e mesmo que 10 a 20 anos atrás nós afirmávamos ser verdades tais coisas. Temos que pensar nisso, né? O Espiritismo nos mostra que, à medida de bom senso, aprender para viver com acerto e eficiência é uma vida digna, feliz, amando e servindo ao próximo. Devemos então buscar a paz do Senhor, paz que excede o entendimento por nascida e cultivada. Simbolismo. Então prestem atenção, aquelas palavras duras ou aquela palavra dura não passa de um simbolismo que tem um significado muito diferente, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo. Trouxe pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. A luta é consigo mesmo. Eu já falei em outros programas, vou voltar a falar. Quando Paulo de Tarso diz que venceu o bom combate, estava referindo a si, a vencer aquele homem velho, orgulhoso, truculento, passando depois pelas agruras das perseguições implacáveis dos seus compatriotas. Então essa dura realidade, essa espada que vem cortando as nossas más tendências, quando nós nos predispomos a isso, porque para isso temos o livre-arbítrio, o direito de escolhas, não é? Então a espada que elimina o que há de ruim nas nossas experiências e nos faz selecionar pensamentos, palavras e ações que garantem a vitória sobre nós mesmos na caminhada ascensional. Nós não temos que preocupar em mudar o outro. O outro, é muito fácil, né, você encontrar defeitos no próximo, analisar o próximo. Mas e você? Quando nós apontamos um dedo à frente, existem 3 apontando para nós, atrás, e um para cima. Eu tenho que lutar para a minha melhoria íntima. Já visto, sim, que algumas pessoas, quando assistem uma bela palestra, olha, essa palestra servia para o fulano de tal, que pena que ele não está aqui. Servia para você. Se você está ouvindo, é você que tinha que ouvir, não é ele. Esqueça isso de mudar o outro. Quer mudar o mundo? Comece por você. Mude a si, não os demais. Cada um tem o direito de escolher. Então, o labor no regime das causas regeneradoras, de desarmonias, buscando desativá-las, é sempre mais gratificante e medida de bom senso pela utilização dos recursos da fé raciocinada
e também do conhecimento. É a espada que elimina o que há de ruim nas nossas experiências e nos faz selecionar pensamentos, palavras e ações que garantem a vitória sobre nós mesmos na caminhada ascensional. Laborar no regime das causas geradoras de desarmonias, buscando desativá-las, é sempre mais gratificante. É medida de bom senso pela utilização dos recursos da fé raciocinada e do conhecimento. A espada citada no texto evangélico está também representada na cruz, símbolo do cristianismo. A cruz, encravada no alto do Gólgota, revela a vitória do bem sobre o mal, mostrando que, por meio dos sacrifícios, das renúncias e dos exemplos no bem, a criatura humana pode regenerar-se. Compreendemos assim que a felicidade é uma conquista individual, que passa necessariamente pelo reconhecimento das próprias imperfeições e se prolonga nas batalhas travadas na intimidade do ser. Tal o preço da paz, marcada pelas lutas íntimas, pelos processos da reeducação e por trabalho intenso, pois, como nos lembra Emmanuel, buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Mateus capítulo 10, versículo 35. Jesus veio à terra para abrir novas perspectivas ao ser humano, estabelecendo um novo sistema de vida e melhoria no relacionamento entre as pessoas. Enfatiza o perdão e o amor aos inimigos, o auxílio aos semelhantes, a perseverança sem desfalecimento. Destaca o papel das reencarnações que aproximam as pessoas, mostrando que no plano familiar se encontra, na maioria das vezes, não somente afetos, mas também desafetos. A dissensão passa a ser compreendida como divergência entre pessoas que pensam de forma diferente, ainda que unidas pelo laço do parentesco. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. A dissensão que o texto assinala pode também ser vista como mudança de atitudes e de hábitos, demonstrados pelo comportamento renovado para o bem. Tais mudanças produzem, num primeiro momento, conflitos, desavenças ou incompreensões nas relações interpessoais. É dessa forma que os descendentes se levantam contra os seus ascendentes. O homem contra seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Quando a orientação espiritual elevada penetra a intimidade do indivíduo, instaura-se de imediato uma luta íntima. Os novos conceitos chocam-se com as concepções caducas, ali existentes, filhas de uma mentalidade que não produz paz, nem ameniza a cota de sofrimento da criatura. O homem terá, assim, que lutar contra o homem velho, cujas ideias e ações traz albergadas no íntimo. Os conflitos gerados por esta batalha interior produzem transformações significativas no ser, tornando-o criatura melhor, pouco a pouco. As transformações individuais sob o impacto da dor ou do aprendizado costumam seguir esta regra. Ensinos apreendidos conduzem a novo aprendizado. Novo aprendizado produz conflitos íntimos. Conflitos íntimos geram dissensões. Dissensões fazem surgir o homem novo, transformado pela força do bem. Este processo é, em geral, paulatino, pois o homem que adquire entendimento superior terá de lutar continuamente contra o homem velho, portador de viciações e equívocos. Assim, os inimigos do bem serão os da sua própria casa. Mateus capítulo 10, versículo 36. O registro deve ser examinado sob dois aspectos, o da família consanguínea e o da própria casa. A doutrina espírita nos ensina que as pessoas que se desentenderam em outras reencarnações estão hoje, em geral, congregadas dentro de uma mesma família, buscando o resgate e a harmonização indispensáveis.
No âmbito familiar, os inimigos ou adversários agem e reagem uns sobre os outros, criando obstáculos à união e ao respeito mútuos, assim que disto não se dê em conta. Por acréscimo da misericórdia divina, os envolvidos nos processos de reajuste espiritual dificilmente recordam os acontecimentos do passado, ocorridos em outras existências. Entretanto, as antipatias, os ódios, os ciúmes, as desconfianças e etc. são impulsivamente manifestadas, a ponto de ocorrerem separações, perseguições e outros problemas. É comum constatar que, ao contrário, muitos parentes desenvolvem convivência harmoniosa com estranhos ao ninho familiar. São os amigos e benfeitores de outras existências. A pessoa esclarecida sobre as causas dessas inimizades aprende a administrar as desarmonias com humildade e aos poucos percebe que as dificuldades podem ser reduzidas ou eliminadas. Tal entendimento conduz à ação cristã que, tendo como base o perdão, a renúncia e a bondade, auxilia na superação de obstáculos e o polimento de arestas, úteis à manutenção do equilíbrio nas relações familiares. Por outro lado, há de se considerar a presença dos inimigos, que cada um traz dentro de si, representados pelas próprias imperfeições, más tendências e outras deficiências que conspiram contra a saúde, obliterando a manifestação da felicidade integral, física, emocional e espiritual. Os pontos negativos que imperam em nosso psiquismo são elementos complexos que precisam ser desativados, pois conspiram continuamente contra a nossa paz de espírito, nos atormentando a existência. Certos tormentos íntimos nos fazem sofrer mais que outros, conforme o nosso estágio evolutivo. A respeito desses tipos de tormentos, o espírito Fenelon comenta: haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. Os que não têm e os outros possuem lhes causam insônias, dão-lhe vertigem os êxitos de seus rivais. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida. A renovação espiritual representa, nesse aspecto, uma espécie de caridade essencial que devemos ter para conosco. Neste particular, o conhecimento espírita amplia de modo considerável a nossa visão do mundo e da vida, indicando quais são as nossas reais necessidades, de forma que possamos redirecionar a existência com discernimento e convicção, eliminando dificuldades que minam o bom relacionamento pessoal e o nosso bem-estar. Faz sentido, então, recordar a recomendação de Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Podemos afirmar, como conclusão desse estudo: o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo de paz sublime para todos os homens, bons e sinceros. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. É possível que quase todos nós convivamos com pessoas com as quais não simpatizamos. Natural que seja assim, considerando que nossa simpatia se dirige àquelas que compartilham nossos valores, visão de mundo e ideais. Essas caminham ao nosso lado, em algumas lutas, celebram conquistas
e vibram de maneira semelhante à nossa. Com essas, nossas relações são fáceis, o sorriso é espontâneo e a alegria se faz natural. Gostaríamos, com certeza, de que no mundo houvesse somente esse tipo de pessoas. Em uma visão egoísta, desejaríamos que existissem somente os que sintonizassem conosco, sentissem como nós, nos fossem afins. Se assim fosse, imaginamos que a vida em sociedade seria mais agradável, sem termos de conviver com ideias e valores que consideramos estranhos, por serem diferentes dos nossos. Chegamos a pensar qual seria o objetivo de Deus ao nos oferecer um mundo com tantas incompatibilidades, com tantas divergências de pensamentos e pontos de vista. E por sermos incapazes de compreendê-las, de aceitá-las, de respeitá-las como se apresentam, costumamos nos referir a elas como pessoas difíceis. Esquecemos que cada um tem o direito de se posicionar e emitir suas opiniões, desde que não prejudique ou coloque alguém em risco. É natural que tenhamos pontos de vista diferentes quanto à religião, à orientação política, às questões gerais do mundo. Em verdade, essas divergências de opiniões e de posicionamentos são oportunidades valiosas para nosso aprendizado. São elas que nos oferecem a chance de observar o mundo sob outra ótica, refletir sobre outras formas de agir. Se todos fôssemos semelhantes, tivéssemos os mesmos pensamentos, os mesmos ideais, convenhamos que seria bastante monótono o nosso mundo. E será que progrediríamos? Não precisamos concordar nem aceitar argumentos alheios. Mas certamente, sem ouvi-los, não desenvolveremos a capacidade de escutar um tanto mais, de respeitar o diferente e até mudarmos de opinião. O convite é considerar o direito do outro de ser diferente, de pensar e agir conforme queira. Nos limites da ética e do respeito, todos temos o direito de nos posicionar. Na mesma lógica, nasce o dever de respeitar o posicionamento de cada um. Bom será, quando mais amadurecidos, convivermos em harmonia, mesmo na divergência. Ouviremos as ideias contrárias, diremos as nossas, sem, no entanto, agredir a quem quer que seja. Vivemos tempos em que as redes sociais, as lives, as manifestações se fazem intensas e apaixonadas. Cabe nos servirmos da sensatez e da ponderação. Jesus também viveu numa época de graves problemas políticos, de arbitrariedades religiosas e costumes os mais estranhos. Respeitou a lei, frequentou a casa de pessoas abonadas e de pescadores. Travou diálogos profundos com doutores da lei, com cobradores de impostos, tidos como criaturas de má vida. Também com as pessoas simples do povo. Letrados uns, analfabetos outros. Aprendamos com ele, sempre nosso modelo e guia. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, que as suas bênçãos de luz se faça presente, iluminando todos os corações sintonizados com a nossa emissora, trazendo paz, conforto, esperanças em dias melhores. Que os mensageiros do além, sob sua responsabilidade, possam assessorar-nos a vencer essa prova difícil, momentos conturbados do nosso planeta, mas que sabíamos, antes de mergulharmos na carne, que enfrentaríamos muitos problemas para o nosso crescimento espiritual. Peço-te que renova-nos a fé, essa fé viva, sólida, para que prossigamos na nossa jornada evolutiva. Muita paz a todos e que o Mestre nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas.
Pedrosa, mais uma vez, obrigado pelo estudo da noite de hoje, pelo aprendizado, pela oportunidade de estudar e aprender aqui no nosso programa. Estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Tenham todos uma boa noite, obrigado pela companhia e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos